Pessoal, como é que vai isso? Meu nome é Seth e hoje nós vamos explicar e analisar os 6 olhos de Satoru Gojo. O Rikugan, ou 6 olhos em português, é uma habilidade hereditária do clã Gojo. Eu diria serem muito mais raros que o próprio ilimitado, pois já foi dito que sem os 6 olhos, o ilimitado é ironicamente limitado. Então isso talvez diga que alguém tenha nascido com o ilimitado, mas sem a possessão dos 6 olhos. Ou então alguém tenha nascido com os 6 olhos, mas sem o ilimitado. Mas tendo essas duas habilidades, o ilimitado tem um seu potencial máximo. Esses olhos são tão raros que alguém como o Gojo, que nasceu com os dois, só apareceu depois de 100 anos. E outro facto que dá mais força para essa ideia de raridade é a explicação do Tengen, dizendo que no mundo não podem existir 2 usuários dos 6 olhos ao mesmo tempo. Essa técnica faz com que todos os seus usuários tenham uma enorme vantagem de versatilidade e utilidade em qualquer situação de combate, dando a eles grande capacidade de percepção e processo de informação, como também otimização de utilização de energia amaldiçoada a nível atômico. Isto tudo dito por Satoru Gojo. Esse controle refinado de energia amaldiçoada é um extremo requisito para usar o ilimitado no seu pleno potencial. Essa técnica já foi explicada no vídeo passado, então vão lá dar uma vista para poderem entender os dois. Um exemplo do controle dessa energia amaldiçoada que os 6 olhos permitem é o Yuta sendo alguém com reservas de energia bem maiores que o Gojo, a dizer que o Gojo tem um controle de energia tão cirúrgico que parece que ele usa quase nada de energia amaldiçoada. Yuta explica que num combate de resistência, ele mesmo tendo grandes reservas de energia amaldiçoada, é capaz de ficar sem energia primeiro que o Gojo. Mas o próprio Gojo é como se nunca tivesse usado energia amaldiçoada, é como se nunca fosse acabar a energia amaldiçoada dele. Outra habilidade dada aos usuários é a ótima percepção visual. Os usuários dessa técnica têm um alcance visual extremo e ainda podem ver tudo no mínimo detalhe. O melhor exemplo foi na luta contra Hanami na primeira temporada, onde o Gojo no ar conseguiu ver o Yuji a quilômetros e ainda perceber a evolução enquanto não estava com o Gojo. Conseguiu perceber tanto a sua energia amaldiçoada, o aumento das suas reservas, enquanto ele conseguiu crescer e aquilo que ele conseguiu fazer. Bom, conseguiu fazer não, aquilo que ele tem potencial de fazer. O Gege Akutama explica que apesar do Gojo usar uma venda ou óculos 100% escuros, ele tem uma visão termográfica de alta resolução. Então imaginem aquelas telas de radiação, mas em 4K, e o Gojo percebe edifícios e coisas sem energia amaldiçoada pelo modo que a energia flui ao redor dele. E com grande capacidade de visão e controle de energia amaldiçoada, os olhos permitem ao Gojo ter a capacidade de processar informação mais rápida que um humano normal. E isto acontece consciente e inconscientemente. O melhor exemplo que posso trazer foi depois dele perceber a energia reversa. Nessa altura ele entendia a energia amaldiçoada da cabeça aos pés e foi capaz de perceber como optimizar a barreira do infinito, literalmente reescrevendo a técnica, dando a ela uma lista de elementos que não podem atravessar dependendo da sua massa, velocidade e quantidade de energia amaldiçoada. Um feito desses é incrível porque não é um juramento como o caso do Nanami e nem é dar mais informações à técnica, ele simplesmente reforça ou torna mais específica a função da técnica. Isto é algo que um feiticeiro normal levaria pelo menos décadas a conseguir fazer no treinamento. Já o seu tempo de processamento é um dado não tão claro. A única informação que nós temos é do Kenjaku, que diz que um instante seria equivalente a 1 minuto dentro do cérebro do Gojo. E talvez vocês tenham apanhado, mesmo com esse exemplo, mas para solidificar bem essa ideia, imagine um flash. A forma como a força da aceleração lhe permite analisar tudo e processar tudo a uma velocidade tão grande que faz com que tudo à sua volta pareça mais lento. Não digo que o Gojo vê do mesmo modo que o flash, mas usando ele como modelo, vocês conseguem perceber que os 6 olhos dão ao Gojo o tempo necessário para poder processar, reagir, responder ou até mesmo recuperar de algum ataque ou alguma coisa que tenha acontecido. Algo interessante é que os 6 olhos não são super eficientes. Mesmo o Gojo usando constantemente energia reversa para curar o cérebro, os olhos ainda gastam mais energia. Sem falar que apesar dos olhos considerem isso tudo, o usuário tem de ser capaz de usar tal informação. Dê o exemplo do Flash, mesmo tendo um grande tempo de processamento, não o torna o mais inteligente de sempre. O mesmo vai para o Gojo, que mesmo tendo os 6 olhos antes de ter energia reversa, só depois dele escapar da morte foi possível perceber como ela funcionava. Então, mesmo tendo tudo, se não fosse o próprio Gojo, o ilimitado não seria tão bem utilizado como é hoje em dia. Outro ponto é o Gojo ainda ter de tirar a venda para poder usar técnicas mais complexas, que precisam de extrema atenção e precisão para serem usadas de forma otimizada ou então mais vezes durante o dia, como o vazio roxo e a expansão do domínio, que eu irei falar no próximo vídeo. Então vemos na próxima. Peace!